Olá! No final do mês de janeiro, nós dedicamos um dia para tratarmos da escravidão. Teve o Dia do Trabalho Escravo. Escravidão é algo que ainda existe nos dias de hoje e às vezes de forma maquiada. Dom Lindomar Rocha, bem-vindo. Meu irmão, minha irmã, meu abraço. A escravidão é uma mancha em nossa história. Uma mancha que aconteceu por muitos séculos e infelizmente ainda deixa o seu rastro perverso até o dia de hoje. No Brasil e em muitos países, aqueles que foram escravizados não receberam a devida compensação por isso. Por isso encontramos ainda seus descendentes muitas vezes na periferia das grandes cidades, nos lugares ermos, longe do bem-estar social. Felizmente, a escravidão foi uma marca, uma mancha que nós devemos, com toda a nossa força, inteligência, determinação, não só corrigirmos para não acontecer de novo, nos precavermos, mas devemos também corrigir, porque ela deixou no mundo, especialmente em países onde a escravidão foi mais forte, como o Brasil, Estados Unidos, como nós bem sabemos, uma marca profunda de divisão em nossa sociedade, de modo que vemos hoje pessoas em número menor que não passaram por essa segregação da escravidão, embora em número menor, ocuparem cargos muito mais altos e terem, de maneira geral, rendimentos muito mais altos. Então, a escravidão é algo não só que devemos lembrar para nunca mais acontecer de novo, mas algo que precisa ainda por muitos anos ser corrigido, a fim de que façamos justiça, não só com aqueles que foram escravizados, mas também com seus descendentes. Dom Lindomar, uma coisa puxa a outra. Falando dessa problemática, a gente lembra que existem também outros tipos de escravidões que a gente se torna vítima e sem a participação de terceiros. Aí, nesse caso, depende da gente mesmo para conseguir a libertação, né? Olha, Aparecida, é sempre muito difícil. Felizmente, às vezes as pessoas não podem se libertar sozinhas. Essa é uma ilusão que muitas vezes a gente cria, achando que é tudo força de vontade. Não, tem toda a estrutura social, peso racial, de modo que nós não podemos deixar cada um a sua própria responsabilidade, né? Nós devemos também, quanto todos participantes do gênero humano, devemos nos preocuparmos uns com os outros. Nem sempre é uma questão só de querer, mas é uma questão também de entender e de ter a força suficiente para sair daquela situação. Por exemplo, nós podemos pensar no trabalho análogo à escravidão, como tem hoje em dia, né? Infelizmente, a gente vê pessoas ainda explorando de maneira direta ou indireta o trabalho de outro, muitas vezes trocando comida pelo trabalho, sem respeitar a dignidade daquela pessoa, fazendo com que o trabalhador constitua diante do seu empregador uma dívida, muitas vezes até por falta de consciência do próprio que pratica a escravidão. Ele acha, então, que basta ser bom, às vezes dar as roupas que lhe sobra do seu filho, às vezes deixar que o empregado leve para casa a comida que sobra, sem lhe pagar o salário justo e os seus direitos. Lembremos sempre, a caridade não substitui a justiça. A caridade é maior do que a justiça. Ninguém pode ser caridoso se antes não for justo. Então, primeiro, pagar ao trabalhador na forma da lei os seus direitos, o seu horário de descanso, se exigir um pouco a mais, pagar a mais por isso, mas nunca tentar
escamotear, esconder essas coisas atrás de uma falsa e pretensa caridade. Mas, por outro lado, temos que ver a necessidade de muita gente que se submete tantas e tantas vezes por não ter outra opção. Então, esses nós precisamos ir ao seu encontro com uma sociedade mais justa, com pessoas que se interessam por elas, a fim de que não venham a sucumbir novamente na escravidão nova que também é presente em nosso tempo. Certo, que Deus nos ilumine, nos dando discernimento e sabedoria para contribuirmos com os vulneráveis para eles se libertarem da escravidão. Deus nos ajude sempre e que essa mancha não entre nunca mais em nossa história, em nossas vidas, mas devemos combater a escravidão, ao trabalho análogo à escravidão ou à exploração de qualquer pessoa, qualquer irmão nosso, com toda a nossa força. Escravidão, obviamente, não vem de Deus. Deus trabalha para nos libertar, para nos tornar plenos. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.